Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. 2025 começando aí, a gente voltando à atividade aqui, ficamos um bom tempo parado, com muita demanda de trabalho, de captações, de produções no dia a dia, mas eu volto aqui trazendo algumas dicas, informações e conteúdo para você que deseja iniciar na área, se especializar e também para você que tem curiosidade de conhecer um pouco mais de equipamento, diferença, fazer alguns comparativos entre eles. E hoje minha mesa está aqui carregada justamente por conta disso. Eu quero trazer novidade para vocês. E a nossa novidade é essa daqui, ó, DJI AirUnit O4. Antes de eu abrir a caixa, fazer um unboxing aqui, ver o que tem nesse kit aqui, quero fazer um comentário mesmo para vocês em relação a O4, né? O sistema O4 ele já existe há alguns anos, vou colocar um pouco mais de um ano, por quê? Ele é um sistema de transmissão da DJI, ele manda informações de imagem e comando para os óculos e para os receptores, controles DJI. Ele saiu ali no ano passado já no DJI Mini 4, né? Então a gente tem o Mini 4 Pro. E esse drone ele já veio com o sistema OnSync 4, que é o sistema da AirUnit O4. Depois do Mini 4 Pro, a gente também teve o DJI Air 3 e DJI Air 3S, que veio com esse mesmo sistema, drones estabilizados. Passou um pouquinho de tempo, a gente teve o lançamento do DJI Avata 2. O DJI Avata 2 também contém o sistema da AirUnit O4. Feito isso, o primeiro drone de FPV com esse sistema, junto do Avata 2, a gente recebeu aí o Google 3 com o sistema e o rádio também para controlar esse drone aqui, o DJI RC-V3, que já é o sistema O4. Se a gente voltar um pouquinho mais aí no tempo, a gente tem o Lightbridge, que é o primeiro sistema que a DJI trouxe de transmissão de imagens HD. Isso vinha lá no Phantom 3, aí foi melhorado no Inspire, depois no Phantom 4 Pro também, e assim foi evoluindo. A primeira AirUnit, por exemplo, ela veio no DJI FPV, e também a DJI AirUnit, a parte, vamos falar assim, desmontada para você colocar em um drone FPV que você estava construindo, lá com o DJI Google's V1, aquele óculos preto, primeira versão. E aí depois das evoluções a gente não teve uma DJI AirUnit O2, não teve. Então a gente tem o sistema DJI AirUnit, que foi a evolução do Lightbridge, passamos para a DJI AirUnit a tradicional, depois a gente teve marcas que a DJI liberou o protocolo, como a Caddx e a Runcan, para produzir também as AirUnits, versões dessa própria, que é a Caddx Vista e a Runcan Link. Passando isso, a gente veio, vai sair a DJI AirUnit O2. Não, ficou tudo ali naquele bolo, saiu a DJI AirUnit O3, que é essa daqui, ó. Inclusive, essa é uma das câmeras e sistema que eu utilizo bastante. Ela é um backup da câmera GoPro. Então trago para vocês algumas imagens que eu produzi, inclusive trabalhos entregues com a DJI AirUnit O3. Se você fazer um ajuste, configuração, deixar o perfil de cor dela ali mais próximo da realidade, você tem um comparativo com a GoPro muito bom. Essa O3, ela é a mesma do Avata 1. Então a gente já tem entrega de resultados com a câmera que ela transmite uma imagem em HD com um sinal muito longe, vamos falar assim, até já falei, casa de 5, 6, às vezes 10 quilômetros, mas na prática mesmo, eu aqui utilizo aí na casa de 1 km, até 2,5 km eu consigo um sinal legal com a O3, em campo aberto, fazendo uns mergulhos na Chapada dos Veadeiros, e também a questão de drones menores, né, que já tá, esse por exemplo aqui, que a gente vai estar até fazendo a montagem, é o Beta FPV Pavot 20 Pro. Esse ele está com a O4, a O3, e a gente vai estar montando a O4. Isso é evolução da linha de produção, sistema de imagem, mais configurações de câmera. A O3, por exemplo, a gente já tinha um 4K 120 fps. Isso aí traz um slow, traz uma mensagem bem legal, dependendo do que você vai contar a história. Fora que você não precisa embarcar uma GoPro, dependendo do projeto. Eu ainda tenho drones que eu embarco a GoPro, uma Hero 11 Naked ou uma Hero 12 que seja, e também tenho o Nazgûl, Nazgûl Evoque, que ele tem uma O3 embarcada, e eu coloco uma GoPro
11 nele para estar utilizando o voo e pegar aquelas imagens da GoPro. Realmente a GoPro ela traz uma qualidade superior ao O3. A O4 ela veio justamente para melhorar um pouco mais isso e também em questão da gravação. A gente tem uma transmissão com a menor latência, que quer dizer que você tem uma resposta de comando maior, mais rápida, mais responsiva, mas também tem a questão de transmissão de imagem em qualidade. Um dos porém dessa câmera, já trazendo para vocês, é a questão que ela é uma f2.8. Aqui fala que ela é f2, vou até abrir aqui, ó. Lente com sensor 1/1/3 e f2.8. O que isso quer dizer? Que ela não é uma câmera legal para enxergar à noite. Então, se você vai, eu quero comprar só para fazer um voo de diversão, alguma coisa assim à noite, não, ela é a mesma coisa da DJI O3, não vai te dar um resultado muito legal para pilotagem. Para gravação, sim. Estou trazendo para vocês aqui algumas gravações que eu tenho com a O3. Se for palco, show, que tem a iluminação controlada, até mesmo um FPV Tour imobiliário, você consegue ajustar a câmera nesses parâmetros que eu estou colocando aqui nesse vídeo para ter qualidade e não precisar embarcar uma O4 ou uma O3 no seu drone. A O4, o fato legal dela que eu trago para vocês é em relação ao sistema de gravação 4K 60 fps. Por quê? Na O3, o 4K 60 fps ou 4K 30, ele só grava um quadrado na 16:9, um formato retangular. E hoje o nosso conteúdo mesmo, para muita gente que utiliza essas imagens, é o Instagram Reels, seja no Stories, seja no feed, postando ali em vertical. No Avata 2, ele já possibilitou a questão de você gravar em 4K 60 fps. Isso daí traz um resultado em um slow muito bom. Mas eu quero trazer aquele motion blur, quero colocar o filtro, quero fazer toda aquela parte mais cinemática. Você traz para 4K 30 e com um filtro ali faz esses ajustes, a regulagem para ficar mais ideal. Eu não gosto de gravar em 4K 30 porque do mesmo jeito que você vai estar gravando, vai estar transmitindo para o óculos aquele sistema ali, no caso, a latência no 30 fps, ela às vezes dá algum lag, então você está fazendo o voo e você fica com as vistas um pouco embaralhada. E aí eu recomendo e eu prefiro, opto por gravar 90% do meu conteúdo em 60 fps ou até mesmo 120 fps, quando eu quero utilizar aquilo ali para um backup slow. Na GoPro eu estou gravando 4K 60, na O3 2.7K 120 fps. Então na O3 mesmo a gente tem o 2.7K 4x3. Na O4 a gente tem o 4K 60 4x3. A gente tem mais área para trabalhar o conteúdo vertical. Já estou voando com o Avata aí com essa O4 e trazendo até algumas imagens para vocês. Em relação à própria O4 Air Unit. O DJI desmontou, vamos falar assim, o Avata, o DJI Neo, para fazer esse sistema aqui. Não desmontou não, Rafa. Eles desenvolveram um sistema que é a parte desses equipamentos, mas é o mesmo sistema. Eu estou utilizando a DJI O4 Air Unit Pro. Essa daqui é basicamente a câmera que tem no Avata 2. Existe uma outra versão da DJI Air Unit O4 Lite. Ela já é a mesma versão que vem aqui no DJI Neo, que é essa câmera menorzinha. Então, se você estiver procurando aí a diferença das duas, uma é a que vai no DJI Neo e a outra é a que vai no Avata 2. Eu trago aí algumas imagens que eu fiz com o DJI Neo, para vocês entenderem, diurno e com iluminação controlada, ela consegue até passar, até atender cliente e tudo mais. Porém, dessa câmera aqui do FPV do DJI Neo, o FOV, a abertura de visão dela não é tão ampla quanto a outra. Então a gente tem um FOV diferente aí para as duas câmeras. O que quer dizer isso? Na hora que você estiver pilotando o drone, se você tiver um FOV menor, você enxerga mais fechado. Quando você tem um FOV maior, uma abertura de campo de visão, você consegue ver mais na lateral. Na prática, como que isso funciona? Se você for fazer um show, algum trabalho fazendo giro em uma pessoa, com o FOV menor, você não tem tanta noção desse ambiente aqui, ó, dos dois lados. Então você tem esse bloqueio. Agora, quando você tem um FOV maior, você consegue ver. Eu já tive casos de quase acertar tripé de microfone, fazendo teste, porque a gente quer fazer o giro e no FPV você não tem câmera lateral, você não tem muita noção do ambiente visual. Você tem noção do ambiente que você está vendo aqui na frente, né? Então, se você vai fazer um giro, principalmente também em empreendimentos, vai fazer um tour imobiliário, você precisa entrar no quarto,
para pegar o máximo do quarto. Quanto mais FOV, mais abertura, mais imagem você vai ter no campo de vista. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte aí da gente falando sobre a O4 Pro, justamente nos equipamentos e também na parte prática dela. Agora vamos para o que realmente importa, né? Vamos abrir ela aqui. Aqui a gente tem ela, já uma caixinha bem menor que a da O3, né? O tamanho da caixa da O3, ela vem esticada. A O4 ela já vai vir deitada. Vou tirar aqui esse manual. DJI Unity O4. Parte legal é que a O3 ela vem apenas com uma antena com 2 pigtails aqui para conectar no sistema. A O4 ela vem com os 2 pigtails, mas vem com a antena separado, igual uma das primeiras Air Unity, né? Isso permite maior difusão do sinal, em vez de ficar concentrado somente em uma, ele tem um sinal duplo ali para estar transmitindo. Olha só. Aqui está a nossa DJI Unity O4. Esse é o sistema. Então é um sistema que a gente tem no próprio DJI Avata 2, DJI Neo, e agora a gente vai estar utilizando ele também no nosso Pavu 20 Pro. Câmera. A câmera realmente ela é maior. Vamos trazer aqui um pouco mais de luz. Por quê? Essa câmera ela é uma câmera com sensor maior. Então, realmente precisa ser de um tamanho diferenciado em relação à O3. O4 versus O3. Olha o tamanho dela, um pouco maior. A unidade de transmissão também. A unidade de transmissão, na verdade, ela parece ser um pouquinho menor do que a O3, porém ela é mais larga. Isso aí permite uma maior refrigeração no sistema dela. Para montar, o que você vai precisar? Ativar a sua O4, né? Então você precisa ativar ela, deixar, vamos falar assim, seu login para essa câmera estar funcionando. Você pode até vir soldar, conectar os fios, mas na hora que você ligar o drone, vai mostrar a informação ali que você tem que fazer a ativação. Então o ideal é que você venha, faça a ativação dela e o monte no seu drone. Muito simples para conectar no computador. A gente vai seguir para fazer o passo a passo aqui no computador, como que você atualiza. Uma outra coisa também que você pode fazer e precisa fazer se for como eu. Eu utilizo o DJI Googles 2. A O4 ela é otimizada para o Googles 3, que é o Googles do Avata, mas você também pode utilizar ela. Do mesmo jeito que o Avata é otimizado para o Googles 3, você pode atualizar ele e o óculos para utilizar no óculos Googles 2. Googles V1 e Googles V2, funciona aquele preto da caixa? Não funciona. O4 é outro sistema. DJI sempre tem essa de obsolescência programada de produtos, então você precisa atualizar o seu equipamento. Comprei um O4, tenho o Googles 2. Atualiza o Googles 2 e vai utilizar só o O4 sem problema nenhum. Isso aí que é a parte legal. Existe a compatibilidade de equipamentos. Bom, como que você vai fazer para atualizar, configurar e ativar a sua DJI Unity O4? O primeiro passo que você precisa fazer é baixar o software da O4, né? No próprio site da DJI, eu vou deixar aqui na descrição. Mesmo que você tenha já o software aí atualizado, todas as informações em relação ao DJI Assistant 2 Consumer Drones, eu recomendo que você desinstale ele e instale a versão mais recente. Por quê? Sempre que tiver algum bug, alguma coisa assim, você conecta a câmera, às vezes vai aparecer informação que ainda não é compatível. Mesmo sendo o DJI Assistant 2, vai lá, deleta ele, baixa novamente a versão que está disponível no site, inclusive está aqui disponível na parte de baixo desse vídeo, e atualiza para fazer a instalação da sua O4. Vai no site da DJI, vai na aba Downloads. Quando você clica na aba Downloads, você tem as especificações ali para fazer o download. Na parte de baixo tem informações para Mac ou para Windows. E um adicional aqui também legal é que você também pode baixar o REC 709. O que é? É o perfil de cor para, caso você utilizar o D-Log-M, configurações da câmera, você traz esse REC 709 e recupera as informações de cor para o seu uso no dia a dia, para fazer aquele color range. Se você gravar no modo normal, pode aplicar? Pode, mas não fica tão legal quanto você gravar ela no modo Cine e fazer essa conversão. Cliquei aqui na versão do Windows, baixo esse software atualizado, abro ele no computador. Quando eu abro no computador, o que vai acontecer? Eu preciso apenas conectar um cabo C na unidade de transmissão
e aguardar alguns segundinhos para estar reconhecendo aqui. Volto no meu assistente 2, que eu acabei de atualizar ele, aguardo mais um pouquinho para fazer o reconhecimento da câmera. Reconheceu a câmera, vou clicar nela para estar ativando, né? Atualizei ela na versão aqui do software, espero um pouquinho, finalizo e aí eu vou vir para fazer a parte de montagem no próprio drone, beleza? Lembrando, sempre que você ativar o software ali, se você não tiver logado na sua conta, você precisa logar, fazer o login, senha, para estar ativando, configurando todo o padrão dela. Outra coisa importante sobre a sua conta, você acabou de começar a voar drone, seja o DJI, seja o FPV que utilize esse sistema, faça uma conta que você tenha um e-mail de acesso fácil. Por quê? Se for um DJI e você tiver uma no-fly zone e ser o e-mail que a DJI libera ali, às vezes você fica tentando desbloquear o seu drone para voar e não consegue. Que os sistemas da AirUnit é a mesma coisa. Você vai clicar para ativar elas, deixar elas funcionando no seu e-mail, vinculada ao seu registro da DJI. Beleza, pessoal? Atualização concluída, montagem para a gente seguir aqui, colocar ela no Pavô 20 Pro e ver como que é o desempenho dela na prática. Nosso Beta FPV, a única coisa que eu troquei foi o cabo original dele com a O4, né? Aqui ela tá meio de lado ainda. Tá. Aqui. Voltei ela para o encaixe melhor. Olha só, pessoal, na verdade ela dá um encaixe aqui 99%. Talvez só fazer um raspado aqui para ela encaixar invertido. E é isso que você tem que tomar cuidado, é o quê? Para não... Talvez, o que eu vou fazer aqui na antena e posso fazer ali também? Passar uma fita isolante líquida para que não tenha contato caso venha alguma gota de orvalho, alguma coisa nessa parte aqui. Essa aqui é a primeira montagem, talvez a gente modifique ela para estar colocando aquele outro suporte que eu fiz na impressão 3D, não sei. Vou fazer uns testes de voo, ver como que é. Mas o encaixe tá legalzinho, não precisei fazer modificações grandiosas não. O cabo... Ela não está centralizada direitinho, justamente pelo fato aqui da parte de baixo. Voltei aqui um pouco forçando. Eu acho que a gente tem uma boa montagem para estar utilizando. Parte legal também da O4 aqui, ó, pessoal, que a gente pode pôr o mesmo filtro do Avata 2. Beleza? Aproveitando que a gente acabou de finalizar a montagem do Pavô 20 Pro com a O4, vou para voo agora. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, faça os seus comentários aí, compartilhe com seus amigos. E se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @RafaDrone. Te espero por lá. Valeu, valeu e até mais. Bom, galera, depois de ter montado, levado para campo, passei o final de semana inteiro voando com o Pavô 20, esse Beta FPV aqui. Acredito que deve ter sido aí na casa de 20 voos, fazendo vários testes de configurações, ajustes de câmera, gravando 4K 120, 4K 60, com uso de filtros ND, sem filtro ND, perfil de cor padrão dele, perfil de padrão, no caso o D-Log M também, para pós-produções, que foi o que o pessoal me pediu, voo noturno. Trago algumas imagens para vocês que eu quero compartilhar, algo mais pela minha análise que você vai ter resultados, né? Esses vídeos mesmo eu vou colocar disponível no Drive para baixar e inclusive eu vou colocar alguns cortes de comparativos aqui no próprio canal do YouTube. Outro comparativo que eu fiz foi em relação a trazer a DJI AirUnit O4, comparando o mesmo ambiente de voo com a DJI AirUnit O3 e com a GoPro Hero 12. Foi um teste mais simplista, mas dá para vocês tirarem suas conclusões, além de uma outra câmera que a gente utiliza bastante para gravação, que é a Cadix Polar Sistema de Transmissão. Essa câmera a gente utiliza principalmente para voos noturnos, porque ela enxerga muito. E vou trazendo para vocês esse vídeo comparativo, porque muita gente pergunta, dá para substituir uma GoPro? Realmente, o veredito é a AirUnit O4, sim, ela pode substituir uma câmera GoPro, porém você vai ter limitantes de uso, principalmente no voo noturno. Durante o dia, gravando em D-Log 4K 30 fps, eu tive uma imagem muito bonita. Apesar de não gostar do aspecto do 30 fps na transmissão,
até que foi aceitável. Eu prefiro utilizar a transmissão para o meu Google, para o meu preview de imagem ali no voo, em 60 fps. Então, tanto na gravação quanto na transmissão, 60 fps eu tenho mais fluidez naquela performance do óculos e não gera não fica estranho. Com a Air Unity O3, eu tive muito essa sensação de estar flicando com filtro, tentando trazer um motion blur mais bonito, mas não ficou nada agradável. Já com a O4 eu consegui esse motion blur e consegui fazer uma performance de voo bem legal, tanto na parte de navegação quanto de gravação. Trazendo para vocês em relação às imagens, o que é o meu veredito no conteúdo produção. O4 vai sim atender a demanda de muitas produções. Ela realmente é uma câmera que está embarcada no Avata 2, a DJI não tirou aquela qualidade, não cortou nada e nem adicionou muitas opções a mais. O que acontece que a gente vai perceber em comparativos? Tanto a Air Unity O4 Pro quanto a Air Unity O4 Lite, que eu comentei que é a mesma câmera do DJI, só que o DJI Neo, depende de como que você pronuncia, ele tem processamento de imagens. Então aquele processamento de imagens, tanto para a câmera quanto para a inteligência artificial, ele tira um pouquinho da qualidade dela. Na O4, não. É somente uma câmera alimentada por energia que aceita um DisplayPort ali para mandar informações de OSD. Então não tem muito processamento de controladora, de software agindo nela. Isso deixa ela com uma vantagem maior. Então, para quem está procurando uma câmera de baixo custo para o sistema digital que já entrega um resultado muito bom, a O4 vai atender perfeitamente. Então, assim, quando alguma produtora pede para você uma imagem com uma qualidade superior, realmente a GoPro ela ainda vai atender essa necessidade, ou a própria uma Action 5 Pro, que é uma câmera maior, ela vai atender porque você consegue deixar o ajuste dela com a fidelidade de cor e perfil melhor do que a que você está voando. Aí entra um outro porém, a questão da transmissão. Eu fiz alguns voos próximos aqui, na casa aí de 400, 500 metros no máximo. Não posso validar que a transmissão dela é 100% melhor que a O3 ou com a Cadix ou outra unidade, tanto que eu utilizo ela com o meu Google 2. Eu não utilizo ela com o Google 3 e RC3. Isso aí é uma atualização para quem já tem um Avata 2 com esse óculos. Particularmente, eu não curto o Google 3. Conforto na cabeça, ainda não me acostumei com ele. Eu prefiro o Google 2 pelo ajuste no meu rosto, já troquei a espuma dele, então a otimização dessa câmera ela é para o Google 3, mas no Google 2 o desempenho foi muito bom, inclusive voando perto de algumas árvores daqui. Muita gente acha que a penetração de sinal ela tem que ser testada em ambiente com muitas paredes. Nem sempre. Por quê? Parede acaba rebatendo o sinal e dispersando ali para onde você está. As árvores nem tanto, galera. Então, sempre que você for fazer algum teste, tenta fazer esses testes próximos a campo com árvore, ao parque. Por quê? A árvore ela gera um embaralhamento de sinal e você perde informações mais rápido. É até engraçado, né? A gente acha que está em campo e tudo mais. E particularmente eu senti essa diferença. Uma outra observação que eu voei do lado de um amigo meu com a O3. Não tive problema de transmissão ali na casa de 100 a 200 metros. A gente deixou as duas em canal automático. Eu com o Pavu 20 Pro e ele com o Cinelog 25 V2, a gente voou tranquilo, brincando, ele está aprendendo, ele está treinando, que ele está começando a produzir, então eu estou fazendo todo esse serviço de consultoria, orientação para ele, e a gente colocou em prática a diferença das duas, é o que eu comento aqui para vocês e trago também. Vamos lá para a análise de imagem para vocês entenderem. Bom, vamos lá, esse primeiro vídeo que eu trago para vocês, eu fiz assim que eu montei o drone. A gente fez uns voos com o Cinelog 25 e depois eu fui no parque fazer um voo mais dinâmico. O que eu fiz aqui? Um ajuste, pré-definição 4K, 4x3, gravação em modo normal. Limitei o ISO dele em 100 e no ISO máximo em 200. Por quê? Eu queria deixar ele com um aspecto fixo de imagem para mim ter essa avaliação. Uma outra coisa, eu deixei o ND 16 e o shutter travado em 120. Olha só, uma das coisas mais bonitas que eu achei é porque o sol, mesmo com a imagem estourada, a gente tem informações de céu e sombra. O Dynamic Range que ela entrega no modo normal é muito legal. Aqui no meu computador você vai estar vendo aí a questão da uma borda verde em cima e embaixo. Essa borda é justamente pela estabilização no Giroflow. E aí eu vou trazer um outro conteúdo, como que você vai ativar e
utilizar o Giroflow para estabilização das imagens. Particularidade, todos os meus voos eu fiz somente para estabilização em pós. Eu não gosto do Rockstage, que é a estabilização nativa, principalmente para voos mais cinemáticos como esse voo aqui. Voos de freestyle, com dinâmica, com aceleração, aí sim, você coloca o Rockstage ali, ele traz um resultado mais legal do que esse daqui, que é através da estabilização em pós-processamento pelo Giroflow. Até uma observação que esse meu amigo, o Elber, da WF, ele me mandou um print desse ponto aqui, ó. Esse ponto ele me mandou um print legal. Por quê? Nós temos um céu bem estourado, vamos falar assim, bem iluminado. O reflexo dele no lago está muito bonito. E aqui na lateral eu consigo ver as pessoas que estão curtindo no parque. Olha só. Então a gente tem um equilíbrio muito fiel ao que realmente a câmera pega. Para vocês terem ideia, aqui a gente teve um galinho seco aqui que a gente não vê e acaba acertando, né? Olha só, isso aí é um dos porém no próprio FPV que você não percebe, mas a resposta de comando tem que ser muito rápida. Na hora que eu vi, eu já estava bem em cima. Queria tirar o fino da árvore, mas não vi o galinho seco. E aí eu venho aqui e volto a mostrar o pôr do sol lá do outro lado, olha só. Então a gente tem o pôr do sol, tem um flare aparecendo aqui e eu tenho todo o parque nessa imagem. Faço um pequeno mergulho aqui do lado e volto bem na lateral do prédio. Aqui eu estava aproximadamente 200 metros de distância, não tinha variação de sinal. E olha só o dynamic range dessa câmera, pegando a sombra lá dentro, olha a sombra aqui do lado de fora. Isso a gente fazendo aí no modo de cor normal, modo padrão. Aí eu volto aqui, deixo o mergulho passar dentro dessa grua. Não quis abusar muito do drone, né? Até mesmo que foi um dos primeiros voos, queria ver o comportamento dele. Mas esse resultado aqui, na imagem original, já me deixou muito satisfeito. Depois desse voo, no outro dia eu fui aqui do lado, vou achar ele aqui, eu fiz uns voos tanto diurno, já gravando em D-Log-M, quanto na parte de gravação 4K 60, mas com sol a pino. Já são esses voos aqui, foi um voo próximo a um shopping que nós estamos. Olha só, aqui eu mantive a predefinição do 4K 4x3, gravação em 60 fps. Eu tenho uma cor mais lavada, isso aqui já é o D-Log-M gravando em 10 bit 422, um próprio perfil da DJI. Na O3, particularmente, eu não gostava do log dela, mas na O4 ele tem um log bonito. Olha só, essa cor é lavada. Isso aqui para produção, para o pessoal que vai editar, eles gostam desse material. Olha, no meu computador está um pouco travando porque são muitos arquivos e o codec de drone, não tem como, gente. O codec de drone, codec da DJI é um dos codecs mais difíceis de rodar. Querendo ou não, você tem esse gargalo, né? Venho de novo e aí eu vou acelerar aqui um pouquinho para chegar até na obra, mostrar um pouco de novo, olha só. Obra, por quê? É o meu foco de trabalho principal. Então sempre eu quero testar onde eu estou atuando. Esse aqui é um prédio, nós fizemos o lançamento das torres. Hoje quem faz o acompanhamento é um outro parceiro que nós temos. E eu venho aqui gravando do mesmo perfil, 4K, olha só. Esse frame aqui que eu queria trazer para vocês. A gente tem o sol estralando aqui em cima, mesmo quesito de ajustes, então tá 4K, ISO 100/100, então limita o ISO para sua câmera não estourar na hora que ela ficar virada para o sol e também na hora que você estiver fazendo o mergulho, ela não fique com um aspecto muito subexposto. Quando você trava isso, você traz um resultado mais próximo do que uma produção pede, né? Sem aquela variação errônea que a maioria das Action Cam tem. Ainda aqui nesse ambiente, eu fiz um outro voo gravando 4K 120. Esse aqui a primeira dama foi dirigindo o carro. Esse aqui foi 4K 120. Aí que tá, um porém do 4K 120. Ele não grava em 4x3. Ele grava 4K 120 fps, mas porém 16:9. Ele grava um vídeo esticado, né? Então se você for pensar no conteúdo Reels, você tem que pensar que ele vai cropar muito. Eu gosto do 4x3 porque é um formato muito quadrado e quando você pensa em Reels, ele te dá um campo de visão melhor. O 4K 120 fecha
corta em cima, corta embaixo e você tem um crop na imagem. Mas para produção de conteúdo para YouTube, para filme publicitário e para TV, ele vai atender muito bem. Vamos achar uma parte aqui, olha só, aqui é na roda, vou reduzir para 50, 25%, olha só. ISO 100/100, precisava ter lavado o carro, né? Faz parte, pois é. ISO 100/100, ND16, 4K 120, fazendo a ceninha aí bem legal para a gente ter de referência nesse conteúdo. Venho aqui também no meio do mato, olha só. Uma coisa bem legal que a gente pode observar, o filtro traz esse blur, mas olha o dynamic range que eu tenho lá no final, passando da sombra para o lago, sentido do lago. Isso aqui, galera, são poucas câmeras que conseguem captar para entregar tanto no voo, um voo que você tenha tranquilidade de fazer, quanto gravar. Vamos voltar aqui para 100% da velocidade. Nesse momentinho aqui. Então, assim, o drone ele tem uma jogada boa. E aí eu venho aqui de dentro novamente e vou até o lago. Tenho todo o perfil de cor aí para a gente fazer uma pós. Parte legal também é que você pode aplicar diretamente nesse vídeo o LUT de conversão da DJI. Você baixa ele ou aqui embaixo no meu link que está anexo a esse vídeo e também pelo próprio site da DJI. Continuei filmando ali, a gente voltou, fez um percurso aqui no meio. Tentei ver se os pombos voavam, não voou, bati de novo na galha ali e segui. Fui lá no prédio pegar a galera trabalhando, olha só. Vamos pegar aqui a cena, 4K normal, 4K reduzindo para velocidade. Olha a fluidez que ele entrega no movimento. Não fica flicando, não fica engasgando o conteúdo. Isso aí fica muito bonito. Então, assim, e na minha visão, vou trazer o DVR dessa imagem, é perfeito. 120 eu tenho menos latência de transmissão e eu tenho mais detalhe na hora que eu estou voando, diferente lá do 30 fps. Feito imagens diurna, satisfeito. Passa sem preocupação nenhuma por uma câmera mais profissional. Vamos para a hora que a gente precisa realmente. Eu voltei naquele parque que eu gravei um pouco mais cedo para gravar a noturna também. É um dos testes que a galera mais me pediu, porque a noturna é para a gente saber se realmente a câmera vale a pena substituir uma GoPro. Torna a falar, não totalmente, mas ela entrega resultado. O que eu fiz na definição dessa câmera para a noite? Eu fiz dois ajustes que eu recomendo. Um é travar algumas informações. ISO máximo de 1600, vai ficar travado, ele não vai passar. Então, se a imagem ficar muito escuro, ele não vai passar o 1600. E aí eu vi numa outra opção que é definir o EV dele em menos 0.3. E aí o shutter não tem problema na parte noturna, para mim, alterar. Então eu deixei ele com uma alteração. Ele começa em 1/60, que é a gravação mínima de frame rate. E depois ele tem uma variação ali somente para manter o EV em menos 0.3. Olha só, esse vídeo que está aqui, ele tem as informações. O balanço de branco também é uma recomendação essencial para você ter uma imagem mais bonita. Olha só. Quando eu estou aqui trabalhando, ó, ele decolou em 1/60, subiu para 1/80 para manter o EV em 0.3, voltou, fez o ajuste da câmera ali, 1/80 de novo. Olha só, essa opção aqui é o shutter trabalhando para que a gente tenha esse tipo de exposição. Modo de cor, D-Log-M. Vamos aplicar o LUT de correção e ver como fica o resultado. Além também de como que essa imagem fica estabilizada. Vamos voltar aqui, essa foi no parque. Olha só a imagem já estabilizada, sem a correção de LUT. Vim até aqui na fachada também, para mostrar a questão do Dynamic Range noturno, na parte lá de cima. E novamente aqui nos brinquedos. Pessoal, eu falo, se tiver uma iluminação controlada, essa câmera vai atender super bem para quem busca tudo embarcado em um único drone ou que queira utilizar um drone pequeno como esse daqui, que é o Beta FPV. Quero colocar ela no 5 polegadas em drones maiores para justamente testar um pouco mais de distância e latência, além de como que ela é em velocidades, né? Olha só, essa cena eu gostei bastante. Tá em 4K 60, então eu posso vir reduzir ela um pouquinho. Vou ter as luzes brincando ali, que é a própria do aparelho, né? Não é flick da lente. Continuo aqui, vou lá na montanha russa. Esse voo aqui foi até legal, que eu lancei um loop ali em cima do parque. Vim, fiz o loop. Mesmo sendo um cine up, a gente consegue ter um movimento legal para fazer um mergulho, um diving, alguma coisa assim.
E aí o hard test, com várias opções de configuração, foi feito no parque. O que eu fiz? Coloquei ajustes com a câmera de ISO até 12.800. Aqui, ó, esse, por exemplo, a gente começa com ISO, vai estar ali próximo de 11.000, shutter vai ficar travado, EV 0.3, cor D-Log-M também. E aí eu fiz uns comparativos, fazendo esse mergulho nessa área do parque, tanto com a câmera de AO4, de AO3, GoPro e Cadix Polar. Então todas elas foram comparadas no mesmo ambiente. Então já estava de noite, já estava escuro e eu precisava ver como que era o comportamento dela. Olha aqui, na grua, esse é um movimento que eu fiz várias vezes com as diferentes câmeras. ISO aqui, como estava 12.800, ele veio trabalhando para 6.440. Até que passa, realmente até passa esse ISO, mas o cuidado que você tem que ter é justamente no voo. Se você não conhece o ambiente, você não enxerga direito com a câmera dessa. Então, não tem iluminação. Show, a gente não tem iluminação. Por que a gente fala para você ir fazer o reconhecimento antes? Justamente para que você veja um fio, algum ground, alguma observação que você tenha que não é possível enxergar com essa câmera. Além dessas imagens, vou trazer a qualidade dela estabilizada e perfil de cor mais trabalhado, né? Vou colocar na legenda, olha só aqui. Aquele momento que eu passo com ela a 6.400 de ISO, eu vejo pouco ali na parte de baixo, o ganho de imagem é bem curto, né? Por quê? Eu posso aumentar a exposição na pós e posso diminuir também. Mas quanto melhor a imagem sai direto da câmera, mais resultado o meu editor vai ter para trabalhar. Depois eu voltei, fiz outro teste com ela. Esse aqui é um teste com ISO no máximo a 6.400. Porém, como a gente tinha luz aqui, ele não subiu tanto. Já quando vai para o escuro, ele começa a subir, olha só. Esse aqui era um restinho de bateria que eu tinha, então vou bem mais perto. Outro teste que eu achei mais legal foi o teste no modo normal, modo de cor normal. Então, assim, esse teste serve para a galera que não quer pós-produção. Mas o limitante desse teste é justamente você não enxergar como no D-Log. O D-Log noturno ele não é tão 100% recomendável, mas ele permite que você consiga ter mais nitidez ou mais campo de observação do que o modo normal, que é esse daqui. Mas olha só o tanto que essa imagem está bonita. Aqui eu já estabilizei esse voo, venho, faço o voo no parque, mostro a dinâmica do skyline ali. Parte ruim, esse aqui foi gravado em 30 fps, vou até confirmar aqui, olha só. Gravado em 30 fps, por que eu sei? O shutter aqui ó, tá 1/30. Quando eu coloco 1/30 eu consigo diminuir o ISO dele também, mas consigo uma imagem mais fluida. Olha só, quando eu decolo o ISO está em 6.060. Ele estava limitado a no máximo 6.400. E aí eu venho fazendo voo, olha só a cena da grua, chegando lá pertinho da grua, ele já está com ISO ali na casa de 4.600. Lembra que no D-Log ele estava 6.400. Quando eu trabalho com ISO 1/30, ele diminui a potência do ISO, vamos falar assim, a sensibilidade de luz, para melhorar a imagem. Lembrando que sempre essas câmeras Action, elas querem trabalhar o menor ISO possível para deixar a sua imagem mais nítida, vamos falar assim. Então, se você coloca 1/120, ele vai ajustar o shutter para 1/120 e o ISO vai sempre trabalhar para menos, para deixar a sua imagem subexposta. Lembrando pelo ajuste do EV. Seguimos aqui com a imagem dela. Passando aqui perto das placas, fui lá perto do prédio. Faço um mini mergulho, vamos voltar aqui no vídeo já estabilizado. Olha só. Passei aqui na avenida, olha essa imagem. Eu gostei dessa imagem porque eu tenho o contraste do painel, das luzes na avenida e tenho a caminhonete passando aqui do lado. Isso aqui traz um resultado muito bonito. Fiz um teste parecido com a GoPro? Fiz. Fiz um teste parecido com a AO3? Fiz também, bem próximo daquilo ali. Só que um dos porém que eu tive na AO3, ela não gravou um dos voos, gravou apenas no DVR, né? Então vou trazer o DVR para vocês. Esse daqui, por exemplo, foi um dos mais aceitáveis que eu tive na AO3. ISO limitado em 3.200. Então assim, vamos voltar nessa imagem aqui.
o ISO limitado em 3200 e vou lá na cena da grua, olha só. Vou voltar aqui. Como eu tenho várias informações nesse OSD aqui, eu tenho até informações de latitude e longitude. Eu vou deixar um print do lado para vocês identificarem qual foi a configuração e vou vir no vídeo estabilizado. Olha só, ISO 3200 trabalhado. Se eu não estou enganado, o 109 foi em 6400. Como eu já conheço esse ambiente para fazer o voo, estava um pouco despreocupado. Mas se é um lugar que você não conhece, para acertar uma árvore, acertar algo, é muito fácil. Aqui, ó, já foi para 109.6.400, vamos conferir. ISO 25.600. Olha só esse teste da O3. Lá, vamos ver aqui, ó, na grua. Vamos ver quanto que ele chega de ISO na grua. ISO 25.600. Lá na grua, olha só como que a imagem fica. Vou colocar o comparativo aí para vocês entenderem como que ficou em relação às outras câmeras. E aí a gente tem, por fim, a GoPro trabalhando aí. GoPro, pessoal, sem dúvida, eu vou falar para vocês, a imagem dela é mais bonita. Ela te traz mais possibilidade de pós. Fora que você vai utilizar uma imagem que pode limitar ganhos, tanto para mais quanto para menos, em que você não tenha tanta preocupação do voo. Então você vai enxergar com facilidade maior, principalmente o voo noturno. Vou bater na tecla. Voo noturno tem que ser uma câmera que você consiga observar todo o campo de visão. Aqui na GoPro a gente não tem aquelas informações de detalhes, mas eu limitei ela com ISO a 1600 e ISO 800. Mesmo jeito, fazendo mergulho, indo até a praça. Venho aqui de novo. Essa daqui já foi para o ISO 1600. São bem parecidas. A GoPro ela sempre vai otimizar do mesmo jeito a imagem com menor exposição. Coisa legal da GoPro que eu acho é o campo de visão lá no fundo. A parte do Dynamic Range de informações de céu lá para frente é muito legal. Aqui a lente provavelmente sujou na hora que eu estava fazendo a montagem, olha só. Deu uma borradinha na luz. E aqui a gente tem a GoPro também. Comparação, todas elas vai ficar aqui. E agora para vocês entenderem como que foi o perfil de voo noturno. Com essas câmeras, aqui eu acionei o motor algumas vezes. Aqui, vou deixar um voo. Esse daqui foi um dos voos, feito com a O3. A imagem é bem perto do que a gente gravou na câmera, né? Então, assim, basicamente a mesma imagem, só que aqui eu tenho informações de OSD e uma qualidade um pouco inferior. No preview, se vocês observarem, eu tive um problema que foi justamente aqui, ó. Ele ficava variando a exposição, então dava essas piscadas, muito estranho. Isso para o voo não traz segurança nenhuma e a imagem muito escuro. O3, vamos achar a O4 aqui. Olha só, a O4. Essa foi o último voo, então vou voltar que aquele último voo a gente até assustou a menina. Aqui a O4 também, olha só. O dinâmica de voo é a mesma imagem do que foi no vídeo, passando ali perto da grua. E aí, para vocês entenderem que realmente a imagem que vale para voar, se você não quer gravar, é a imagem da Cadix Polar. Olha só essa imagem, galera. Isso aqui era o que eu enxergava na Cadix Polar. Eu tenho até um nivelador de horizonte nessa imagem minha. Eu brinco com a turma que eu ganhei de presente em um dos shows. Show do Vintage Culture aqui na Festa Fantasia. Na hora que eu estava vindo para pouso, o laser ligou. E aí acabou queimando uma linha do meu sensor. Sensor Rolling Shutter, escreve em linhas, né? E uma das linhas fritou. E aí ficou como nível de voo, mas não faz tanta diferença para mim, já acostumei com isso daí. Agora olha só a imagem como que ela tem todo o campo de visão. Então você não tem preocupação em ter ajustes mínimos para a câmera, porque a Cadix vai deixar a sua imagem bem mais nítida. Olha só, aqui é um comparativo de mergulho com todas as outras câmeras. Fiz um movimento bem parecido, né? Mergulhando, mostrando um pouquinho dessa esquina do parque e já saindo lá no sentido do prédio. E depois lá na grua também. A gente tem observação, se você conhece o ambiente ou o local, você começa a entender. Igual aqui, a gente tem um peso, né, o contrapeso do guincho,
e ele fica um pedacinho do fio aqui espendurado. Nas outras câmeras eu não conseguia nem identificar onde que ele estava. Na Polar eu já consegui ver ele ali, ó, bem no cantinho, e aí você tem a facilidade de manobra e segurança para fazer o seu voo, seja no show, seja no evento, seja um ambiente com pouca luminosidade. A Polar, ainda eu falo, a Polar com a GoPro bem ajustada, supera sim a O4 Pro. Um outro teste que foi pedido para mim. Eu gravei noturno 1/30, ou em 4K30, e me pediram diurno em 4K30. Eu peguei, deixei meus pequenos na escola e voltei para o parque. Esqueci o cartão de memória. Mas ainda assim eu consegui fazer uma gravação do 4K 30 FPS imagem diurna. Não foi desconfortável que nem as outras câmeras. A parte legal é que o 4K 30 D-Log-M ele te deixa um blur bem cinemático no estilo de GoPro. Olha só como que fica o asfalto aqui, né? Esse blur, esse borrão, vou até pausar aqui, ó. Você não tem nitidez aqui próximo, justamente com aquele aspecto de velocidade. Lá na frente você tem um ponto de foco, mais ou menos aqui 1/3 para cima da câmera, justamente na velocidade. E como é um pavô 20, até que ele exerceu uma velocidade legal, né? Aqui a gente segue, faz um diving e depois eu volto aqui para o parque, passando novamente próximo aqui do pasto até chegar aqui no lago. Então eu chego no lago novamente, posso aplicar o LUT de conversão e a gente vai ter o resultado muito bonito. E aí onde eu ia testar o Dynamic Range na parte de sombras, a GoPro encheu memória e eu perdi. Então eu chego no meio das árvores e acabo nossa história. E é isso aí. 4K30 também aceitável tanto para gravação quanto no feed de preview do conteúdo. Beleza, galera? Esse é o meu review sincero sobre a qualidade dessa câmera. Ela vai atender a sua demanda, ela vai atender um mercado muito legal. Os próximos testes que eu espero fazer é justamente de alcance, distância e a latência de sinal, além de testes também com o JRC3 e Google's N3. Aliás, Google's 3, né? Então, para você que está me acompanhando aí, tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Esse material, me manda mensagem aí que eu disponibilizo para vocês, comparativo, arquivos bruto, arquivos cru. Me siga lá no Instagram também, @rafadrone, que vai ter um conteúdo desse material produzido. E eu vou estar fazendo mais alguns testes, incluindo a parte de como você estabiliza esse material no GiroFlow, melhores ajustes que eu encontrei e também a parte de definições.